eu saúdo a igreja e a juventude Filhos do Rei com a paz do Senhor. Eu sou a mãe do Natan. Ele nasceu dia 20/12 de 2005. Eu fui para o hospital às 4h20 da madrugada e eu só ganhei ele às 7h20 da noite. Foi muito sofrimento para mim. Foi parto normal, mas ele teve que ser puxado a ferro porque ele não queria nascer. Ele nasceu com 3,20 kg, 52 centímetros. Ele era muito magrinho, mas ele era comprido. Ele nasceu com um topete enorme. Ele era muito cabeludo. E ele nasceu com um topete assim, ó, bem alto assim, muito, mas não abaixava de jeito nenhum. Nem passando óleo no cabelo abaixava aquele cabelinho dele. Ele era bem pretinho e bem cabeludo. O Natan, ele teve muita dificuldade quando nasceu, porque o próprio leite materno ele rejeitou. Então foi muito sofrimento para ele também, depois que ele saiu do hospital, né? E eu, para quem não sabe, eu sou estéril. Eu era estéril. E eu não acreditava em Deus. Então, 3 meses antes de eu saber que estava grávida, eu tive uma visão, em sonho. Eu sonhei com Deus. Que eu estava no morro lindo, de braços abertos, com vento, e via uma flor amarela bem longe, assim. E ali eu ouvi a voz de Deus. E eu dizia, quem tá falando comigo? E ele dizia que era meu pai. Que ele era Deus. E que para provar que ele existia e que ele fazia milagres, ele me daria um menino. E esse menino se chamaria Natan, que é presente dele. Então eu acordei daquele sonho e vida normal e nunca mais lembrei. Depois descobri que estava grávida. Então, a minha gravidez, assim, ela não foi tão difícil, né? Mas também não foi tão fácil pelo fato de eu não poder engravidar, né? Então, eu tive muitos cuidados que eu tive que ter, também muitos suplementos, né? Pra poder seguir com a minha gravidez em diante. Mas até então, eu não conhecia Deus. Eu não tinha aceitado Jesus na minha vida, na minha casa. E o Natan, quando nasceu, eu tive muita hemorragia, né? Então eu quase morri no parto. E ele sofreu depois. Depois que ele deu alta, que ele veio para casa, foi onde ele começou a sofrer muito. E eu lembro, eu fico muito emocionada, porque quando ele nasceu, que eu fui pro quarto, antes de ir pra... que eles iam me botar na UTI, mas daí acabou não indo, mas eu tava com muita hemorragia. E eu tava no quarto e a minha mãe que tinha vindo de fora e veio cuidar do Natan pra mim. E ela tava cuidando dele lá no berçário, né, antes dele vir pro quarto, porque até não podia pegar ele ainda, né. E veio uma senhorinha no quarto, nunca vou esquecer, me arrepio cada vez que eu lembro. Ela falou assim, filha, qual é o nome do teu filho? Eu peguei e falei, Natan. Só que até então, irmãos, Natan não era o nome escolhido ainda por mim e pelo meu esposo. A gente não tinha escolhido esse nome mesmo. Seria um outro nome. Na realidade, seria Eduardo. Então, quando ela perguntou, foi automático. Eu disse Natan. E ela disse, você sabe o que significa Natan? E eu disse, não. Natan significa presente de Deus. Foi Ele que te deu. E só Ele vai te tirar. Não se preocupa. Larga a tua vida e a vida do teu filho nas mãos dele. E crê. E tudo, você verás tudo o que vai acontecer. E aí ela sumiu do nada, assim. Que eu queria falar mais com ela, né? Queria saber quem ela era. E aí, bem no fim, ela saiu do quarto. Eu não podia ir atrás dela porque eu tava muito mal ainda, né? Mas eu queria conversar com ela. Porque eu lembrei do sonho. E o jeito que ela falou, ela era enviada por Deus, né? Porque ela sabia do que estava falando. Ela sabia que eu iria dizer. E aí quando todo mundo chegou depois, né? Minha família, meu esposo, que eu disse que realmente seria Natan,
E aí todo mundo começou a brigar comigo, né? Minha sogra, meu marido, na época também não acreditava em Deus, não conhecia Jesus na nossa vida. E eles falaram, não, mas não pode ser Natan, Natan não sei o que, Natan. Eu disse, não, Natan vai ser Natan, porque Natan é presente de Deus, foi ele que me deu. Mas aí, depois que a gente saiu tudo do hospital, né, veio pra casa, tudo, primeira mãe de viagem, né, mãe de primeira viagem, cuidando dele e tudo. Então, como eu disse, o Natan ele passou muito mal por causa da lactose e do leite materno. Então o Natan ele foi muito mal para o hospital porque ele teve muitas reações alérgicas. Então eu lembro até hoje que quando ele estava na UTI lá em Santo Antônio, em Porto Alegre, a doutora veio e falou o seguinte: o teu filho não passa dessa noite, porque ele está muito atacado. Ele já foi todo acometido pela própria alergia. E eu saí correndo, porque foi uma forma de desespero, eu não sabia o que fazer. Então eu saí desesperada, chorando, e eu entrei no banheiro. E eu me ajoelhei e disse, Deus, se você existe, se você é meu pai, e falou que você me deu, por que vai tirar ele de mim agora? Não deu tempo nem de eu conhecer o meu filho, não deu tempo nem de te apresentar para você. E aí eu olho para a porta, assim, de um dos banheiros ali, né? Tava escrito assim, tava se escrevendo na realidade. Larga a tua vida, a vida do teu filho, cresce e verás.